Chegamos a mais uma fase do nosso material e nós vamos falar mais um pouquinho sobre literatura. Dentro das questões de literatura, você não vai ser levado necessariamente a precisar classificar uma obra literária, mas é muito comum que você precise refletir sobre a sequência narrativa. Então, o que são os textos narrativos literários, né? São aqueles textos que vão te contar uma história. E para você interpretar os elementos do texto narrativo literário, é interessante que você saiba quais são esses elementos. Então, existem 5 elementos que estruturam o texto narrativo literário. Uma dica, a inicial desses elementos forma a palavra pente. P, de personagens. Então, eu tenho personagens envolvidos na história. Protagonistas, antagonistas, personagens secundários, como os figurantes, os coadjuvantes. Eu tenho um enredo, uma história sendo contada, que tem uma apresentação, uma complicação, um clímax e um desfecho, nessa ordem ou não. Eu tenho um narrador, que é aquele que conta a história. Ele pode contar em primeira pessoa, ele pode contar em terceira pessoa, ele pode ser um narrador onisciente, que sabe tudo o que se passa na mente da personagem, um narrador observador. Eu tenho também o espaço, que é onde a história acontece. Esse espaço pode ser físico, pode ser psicológico. E eu tenho o tempo, que é quando essa história se passa. Quanto tempo ela leva para acontecer dentro da narrativa, ou o tempo histórico também, que sustenta aquela história que está sendo contada ali. Então, personagem, enredo, narrador, tempo e espaço são os elementos do texto narrativo que você vai precisar mobilizar para interpretar textos narrativos quando o Enem pedir essa habilidade de você, exigir essa habilidade de você. Vamos ver como é que isso aparece nas questões.